Olá, querida, muito boa tarde. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aqui é Sônia Fiuza. Creio que você já me conheça do Facebook, do YouTube, amém? Eu creio que você já me conheça, já tenha lido ou ouvido as minhas mensagens, que já há 20 anos eu venho pregando e com isso servindo ao Senhor Jesus Cristo, ao qual eu me entreguei no ano de 1999. Hoje eu quero estar junto com você, dentro do nosso projeto de incentivo à leitura da Palavra de Deus, conforme eu tenho dito, para, enfim, atrair mais ainda a atenção das pessoas, para cutucar a bênção e o milagre de Deus que nós precisamos. Porque, de fato, orar, ler a Bíblia, louvar, ter comunhão com a Igreja de Cristo, com os irmãos em Cristo, são oráculos de Deus, meios através dos quais Deus nos responde. Amém? E então, nós estamos dentro desse projeto, hoje, na carta do apóstolo Paulo, nosso querido apóstolo Paulo, a Timóteo, a primeira carta. Eu quero ler para você, querida, e desejo, com a meditação de hoje, abençoar a sua vida. Amém? Desejo, assim, de todo o meu coração, que você possa dizer que cutucou a bênção de Deus, né? Que você cutucou o milagre. Eu gosto dessa expressão porque eu lembro aqui em frente à minha janela tem uma mangueira e de vez em quando os funcionários da empresa aonde está essa mangueira, eles cutucam para a manga madura cair, né? Então, por isso eu uso essa expressão, cutucando a bênção de Deus, né? Demonstrando a Deus interesse pelas coisas dele. Porque, assim, infelizmente, a gente vê muito isso, né? As pessoas pedem oração ou as pessoas vão à igreja, porém apenas com o intuito de receber a bênção. Mas esse projeto tem o intuito de nos fazer ler a palavra, o que nos facultará a oportunidade de conhecer mais ainda o nosso Deus, saber com quem nós lidamos quando lemos a Bíblia, quando louvamos, quando oramos, quando temos comunhão uns com os outros e com a Igreja de Cristo Jesus. Amém? Não é outro intuito, não. Eu desejo demais que, à medida que vamos lendo, se tenha uma visão cada vez mais apurada desse Deus que cuida de nós e nos dá livramentos. O cuidado e o livramento, muitas vezes, sem que percebamos que Ele está realizando. Amém? Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo diz assim, eu vou aproximar aqui a luz para poder me ajudar a ler, porque o meu ambiente não está muito iluminado. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui ele está saudando o querido Timóteo, está identificando para quem é esta carta, não é? É para Timóteo, verdadeiro filho na fé. Olha, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, prenderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos,
parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, perjuros e raptores, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que em outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Oh, aleluia. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Amém? Eu desejo parar e meditar em cima dos versículos 18 a 20. Amém? Nós lemos uma carta que contém 20 versículos. Não é grande essa carta, não é grande esse capítulo dessa carta. E é muito rica, realmente, naquilo que ela pretende dizer. E o Senhor Deus falou muito grandemente comigo em torno desses versículos 18, 19 e 20. Amém? Aqui o apóstolo querido está falando com um jovem chamado Timóteo, que foi evangelizado por ele ganhou Timóteo para Cristo e ele começou a preparar Timóteo. É lindo essa perspectiva. Na verdade, o Timóteo era discípulo de Paulo. Olha que coisa linda, né? Alguém ser discípulo de alguém, é lindo isso, oh glória! Eu gosto muito em João 3, né? O Senhor Jesus recebe um mestre da lei judaica, um rabi, um rabino, chamado Nicodemos. E o Nicodemos, com toda a sua pompa e circunstância, um homem muito poderoso, foi até os pés de Jesus para aprender, né? Ele ali estava como discípulo de Cristo. Mesmo que fosse um homem tão importante, ele não se considerou tão importante a ponto de não precisar ser ensinado, né? A palavra de Deus diz, em um dos provérbios do rei Salomão, o homem mais sábio do mundo, né? Ele diz, ensina ao sábio e ele ficará mais sábio ainda, né? Por ele ser humilde para aprender, e aprender é muito bom. E o nosso querido Timóteo era discípulo de Jesus, que por sua vez era discípulo de Cristo, né? É linda essa perspectiva, porque o apóstolo Paulo efetivamente teve um encontro com o Senhor Jesus, a caminho de Damasco, quando ele estava todo preparado para prender os cristãos, as pessoas que estivessem pregando a palavra de Deus. E no caminho para Damasco, o Senhor Jesus apareceu para ele, falou com ele e deu instruções a ele que ele seguiu. E depois disso, ele subiu e passou 2 anos fora. E nesses 2 anos, conforme está escrito na Bíblia, ele
começou a pregar a palavra de Deus. Nós imaginamos que esse tempo que ele ficou longe dos discípulos, dos demais discípulos, talvez tenha sido em razão da forma como ele era antes de conhecer a Jesus, né? Em que ele perseguia os cristãos, ele até chegou a mandar matar os cristãos. E talvez houvesse da parte dele um receio de que ele pudesse não ser aceito, né? Ele ainda não conhecia tão bem o Espírito Santo, ainda não conhecia tão bem o Deus a quem ele passou a servir, que era Jesus, de modo que ele ainda não sabia que aquele que começa a boa obra, ele é fiel para completar. E as coisas de Deus não são confusas, nem confundem ninguém. Então, se ele se submetesse aos discípulos, conforme aconteceu com Ananias, a quem o Senhor Jesus o mandou quando ele caiu do cavalo, ficou cego, viu apenas aquela luz muito forte, né? E aí ele foi até uma casa na rua direita. A Bíblia diz que Ananias foi quem impôs as mãos sobre ele, ele voltou a ver. O Ananias realmente teve dúvida, né? Achou que fosse coisa da própria cabeça, mas o Senhor Jesus falou, não, este aí para mim é um vaso escolhido. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! A palavra de Deus, meu querido, minha querida, tem essa coisa linda, sabe? Quem ama a Cristo, quem ama a palavra de Deus, não consegue estar diante dela sem se alegrar e sem chorar também de emoção, né? Quando a gente pensa em tudo que aconteceu, né? Aquele homem tão cheio de pompa e circunstância, tão poderoso, ele ocupava um cargo equivalente ao nosso cargo aqui de procurador de Estado. Ele era um homem importante, ele era muito importante na seita, na religião que ele confessava. E ele não suportava ver as movimentações que ocorriam por parte dos cristãos. Jesus já havia ascendido ao céu, Jesus já havia sido morto na cruz, já havia ressuscitado dentre os mortos ao terceiro dia, já havia voltado aos céus. Então, ali estava uma obra que não acabou depois que Jesus foi para a cruz. Ao contrário, ela ganhou mais ímpeto. Agora, apenas com os discípulos, aleluia. Então, eu creio que ele talvez tivesse sentido receio mesmo de procurar os apóstolos e ser rechaçado. Como ele ainda não tinha experiências com o Senhor, ele talvez tenha pensado isso e preferiu partir e começar a pregar a palavra sem estar junto aos irmãos. Porém, 2 anos depois, creio eu que ele foi convencido pelo Espírito Santo de Deus, que é uma experiência gratificante demais, o Espírito nos falar, nos revelar, né? Ele voltou, aí ele se submeteu ao crivo dos apóstolos, né? Como se fosse uma sabatina. Então, o apóstolo Paulo, ele começou a pregar o evangelho aos gentios, que foi para o que o Senhor Jesus o chamou. E ele, então, pregou e, obviamente, levantou, nós chamamos de frutinho, né? Ele produziu um fruto, e era o nosso querido Timóteo, o qual ele preparava para ser um líder, porque o apóstolo Paulo tinha esta característica no ministério dele. Ele era um plantador de igrejas. Ele ia aos lugares e ali ele ficava um tempo até ele perceber que aquela igreja podia andar sozinha. E ele, obviamente, preparava não os membros, mas ele preparava os líderes. Então, este aqui é um líder. E o Senhor Deus falou muito comigo hoje sobre uma parte do que ele fala aqui para o Timóteo, que é no versículo 18, ele diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Olha que coisa, né? O apóstolo está dizendo para ele assim: Timóteo, você tem sobre você profecias, profetizaram que você será um pastor, né? E então, combata, firmado nessas profecias, o bom combate.
Não seja um aluno medíocre, não seja um pastor irresponsável, não seja alguém que não cresce, não seja. Combata o bom combate, não é? Firmado em quê? Timóteo, em que você vai se firmar para ser um pastor? Você vai ser firmado, né, nas profecias. Combata o bom combate firmado nas profecias. Eu tive a oportunidade de trabalhar esse texto com uma pessoa em que eu falei com ela a respeito de duas profecias, né? Uma profecia dando conta de que esta pessoa, ela só dependia dela a obtenção de uma determinada bênção. E quando Deus falou essa profecia para essa pessoa era criança. Então, já tendo decorrido quase 20 anos dessa profecia ter sido proferida para essa pessoa, o Senhor trouxe ao meu coração a situação do nosso querido Abraão. O Abraão levou cerca de 15 anos entre o dia que Deus lhe prometeu dar um filho e o dia que efetivamente Deus lhe deu um filho, ao qual Abraão deu o nome de Isaque. Né, que Sara diz, né, que foi o riso, né, porque ela achou engraçado e ela disse, né, que todo mundo que ouvisse a palavra ia rir também, de que ela, sendo estéril, já muito idosa, ela devia ter mais dos seus 70, e ela seria mãe. Ela não acreditou, por não acreditar, ela riu quando o anjo falou e foi levar sua vida de incrédula na profecia, naquilo que Deus mandou que fosse dito para ela e para o esposo dela, e um dia decidiu meter os pés pelas mãos, como fez a nossa querida mãe espiritual Eva, não é? Influenciou o marido a fazer algo errado. E então, ela fez que o Abraão deitasse com uma escrava que eles tinham em casa, Agar, e desse relacionamento veio então Ismael. E óbvio que não podia dar certo o troço, como nós vemos ainda hoje que não deu, não dá. Não é? Quando nós saímos da visão de Deus, daquilo que Deus nos mandou fazer ou pensar, nós simplesmente damos com os burros na água e vamos amargar as consequências, talvez para a nossa vida toda, como aconteceu com Abraão e Sara. Mas o que eu quero ressaltar é a figura do tempo demandado entre a profecia que foi dada para Sara, olha, você vai ser mãe, né? Antes disso, para o Abraão chegou a dizer para Deus da tristeza, né? Que foi ele quem suscitou em Deus essa coisa dele ter um filho. Ele reclamou, Senhor, como é que pode isso? Eu, um homem muito rico, vou deixar tudo o que eu tenho, que ânimo eu posso ter? Trabalhar, adquirir riquezas, pegar as minhas riquezas e deixar nas mãos de um serviçal. E Deus jurou para ele e falou, mas meu querido, você não vai deixar as suas coisas para o seu serviçal, por melhor que seja ele. Você vai deixar para o seu filho, o filho saído do seu ventre, do ventre da sua esposa. Não é? Talvez ele esperasse que Deus dissesse, querido, tanta criança que você pode adotar, mas não, Deus falou do seu ventre, do ventre da Sara. Deus não falou do ventre da Agar, da escrava, de uma prostituta, de quem quer que seja, de uma amante. Não, da sua esposa Sara. E foi exatamente o que aconteceu cerca de 15 anos depois. Então, muitas vezes Deus fala conosco e nós esmorecemos. Quando a palavra de Deus fala, inclusive, que com relação ao Abraão, ele se fortalecia dando glórias a Deus, né? Quer dizer, eu sou já velho, idoso, o filho dele nasceu quando ele estava com 90 anos, né? Mas já deu glórias a Deus. Glórias a Deus, eu hoje sou pai. Eu não sou pai com a minha escrava, não, eu sou pai com a minha esposa que eu amo, não é? Eu sou apaixonado pela Sara,
Eu não fiz aquela loucura porque eu quis, porque ela perturbou minha paciência, porque ela queria adiantar o tempo de Deus. Nós não devemos adiantar o tempo de Deus em nada, nós temos que esperar. Enquanto esperamos, conforme o nosso querido Abraão, vamos dando glórias a Deus e aleluia. Amém? E o apóstolo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, olha só, meu querido, combata o bom combate firmado nas profecias. Sabe, querido, querida, eu considero, quando ele diz aqui profecias, algo assim que a gente precisa pensar, e eu volta e meia falo isso para alguém. Nós precisamos ter um alvo na nossa vida. Nós não podemos viver como aquelas folhas secas que caem das árvores e são levadas de um lado para o outro. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos ter uma direção. A direção vem de Deus. Nós precisamos ter um sonho, ter um alvo. Sabe, eu sei que hoje, na pandemia, muitas pessoas estão pensando em suicídio, muitas pessoas estão pensando em separação, muitas pessoas estão pensando que elas não são nada. Querido, querida, em nome de Jesus Cristo, essa é uma breve e momentânea tribulação para produzir o peso da glória de Deus. Mas como assim, Sônia, produzir o peso da glória de Deus? Porque todas as pessoas que recorrerem a Deus nesse período e que atentarem para as coisas que Deus está falando nesse período, serão bem-sucedidas. Não é? Aquele empresário que, ao invés de fechar as portas da sua empresa, buscar a Deus. Vamos começar a aprender o caminho da casa do Senhor. Eu gosto de falar essa palavra, sabe, porque me deixa indignada ver que as pessoas não frequentem mais a igreja, porque a igreja existiu e existe. Foi instituída assim, quando Jesus disse lá em Mateus 24, os discípulos chegam para ele, mostram o templo, e aí Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra. Jesus não está dizendo que aquilo ali era castigo, que não tinha que ter templo, não existe isso, é coisa do diabo para as pessoas não serem abençoadas, porque quando nós vamos à casa do Senhor, primeiro nós vamos e temos comunhão uns com os outros, olha que coisa linda, né? Encontrar pessoas que pensam da mesma forma que nós, que amam o mesmo Deus que nós amamos. E eu gosto muito de uma palavra que diz assim, um ao outro ajudou, Isaías 41, verso 6. E ao seu próximo diz, sê forte. É isso que acontece na igreja. Nós fazemos amizades dentro da igreja e um apacenta o outro. Então a igreja é importante. É tão importante que quando o primeiro templo foi estabelecido, o primeiro foi o tabernáculo lá no deserto. Se a igreja não fosse importante para Deus, não existiria o tabernáculo, né? E aí, o primeiro templo de alvenaria foi construído pelo rei Salomão. Se a igreja não fosse importante para Deus, Deus rejeitaria o desejo do coração do rei Davi de construir um templo físico onde as pessoas pudessem entrar, sentar, levantar as suas mãos, ficar de pé para louvar a Deus, não é? Se ajoelhar, não é mesmo? Deus não teria levado isso em conta, mas Deus levou. O Davi só não construiu porque ele era um homem de guerra. E Deus deixou essa tarefa, da qual ele gostou, para o filho do Davi, que foi o rei Salomão. E ele construiu. Se Deus não gostasse de igreja, se Deus reprovasse o templo, ali Deus não teria aparecido com a glória dele e não teria respondido à oração que o Salomão fez a ele. Ao contrário, estava escrito que a glória do Senhor encheu o templo. Olha que coisa mais linda, querido, querida. Não perca isso. Não perca isso. O Salmo 133 fala, ali o Senhor libera a sua bênção e a vida para sempre. Quando nós obedecemos a Deus, não é? Olha o que a palavra de Deus diz. Como é que ele diz assim? Salomão que fala, né? Fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele ficou feliz quando alguém afirmou, vamos à casa do Senhor, né? E ele também ficou feliz quando alguém chegou para ele e perguntou, vamos à casa do Senhor? Porque é muito útil a casa do Senhor, querido, quanto posso, eu falo em favor da casa do Senhor. Não quero nunca, jamais na minha vida falar contra a casa de Deus. Ali é a casa de oração para todos os povos.
Quando nós falamos contra a casa de Deus, nós falamos contra o próprio Deus. Nós falamos contra o objetivo dele de dar ouvidos às pessoas que estão precisando. Amém? Então, vamos ficar firmados, nós temos que ter um alvo para as nossas vidas. É uma profecia, aleluia, é uma profecia. Quando alguém disser para você assim, dízimo não é para agora, é mentira. Jesus se chegou aos que viviam perturbando a cabeça dele e ele falou, vocês dão o dízimo do endro, do hortelã, né? Mas negligenciam o principal da lei de Deus, que é honrarás pai e mãe. Olha, façam aquilo sem menosprezar, sem negligenciar isto. Ou seja, façam as duas coisas. Deem o dízimo e honrem pai e mãe. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, aleluia, a casa do tesouro. A igreja é a casa do tesouro. A palavra de Deus que eu tenho buscado dar a oportunidade às pessoas dos meus contatos de ler, é um tesouro, querido, querida. Não fale mal da igreja, não fale de Deus, não fale das coisas de Deus, não fale dos homens e mulheres de Deus, sabe? Pede a Deus para montar guarda junto à porta dos seus lábios, para você não falar contra ninguém, 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 por pior que seja essa pessoa, por mais terríveis que sejam as coisas que aquela pessoa tenha feito. Fique constrangido, constrangida, porque nós vamos dar conta disso, tudo que nós fazemos ou falamos, né? No livro de Apocalipse está escrito que foram abertos os livros, porque nós temos livros. Existe o livro da vida, onde o nosso nome tem que estar lá registrado, que se não estiver registrado lá, nós simplesmente não vamos subir no dia do arrebatamento. Olha que coisa, né? Mas existem os livros que serão abertos no dia do tribunal de Cristo. Tudo que estiver escrito a nosso respeito nos nossos livros. Por isso que nós temos que pedir a Deus para Ele montar guarda junto à porta da nossa boca. Porque é por conta das nossas palavras que nós vamos prestar contas a Deus. Amém? Então, aqui o apóstolo Paulo fala, olha só, Timóteo, meu filho querido, aleluia, eu te encarrego de um dever. Qual é o dever? Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, quais foram as profecias para o nosso querido Timóteo? Timóteo, você vai ser um pastor, vai dirigir uma igreja, né? E aí, à medida que nós vamos lendo as cartas, né, e vamos lendo os capítulos dessa carta, nós vamos vendo as orientações que o apóstolo passou para ele, como tratar os idosos, como tratar os jovens, como tratar as mulheres, como tratar as pessoas, não é? E é muito lindo. Ou seja, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. E isso, querido, querida, temos que falar para nós, né? Qual foi a profecia que foi dita para você, que talvez você já tenha esquecido? Como eu usei o exemplo da pessoa, né? Me veio ao coração que já está perto. Olha, pelo amor de Deus, volta atrás, bota a mão na cabeça, pensa no que você está fazendo, porque já está perto, já está perto. Imagina, o Abraão esperou 15 anos. E eu creio no meu coração que quando Abraão deitou-se com Agar, ele, como é que se diz? Ele retardou a data dele receber a bênção. Amém? Nós podemos retardar o tempo de Deus. Então, vamos observar isso, né? O Timóteo aqui, o apóstolo Paulo estava dizendo a ele, querido, meu querido, combata o bom combate firmado nas profecias de que antecipadamente você foi objeto. Amém? Se você já recebeu uma profecia de Deus, ela tem que se tornar o seu alvo. Amém? Profecia, não profetada. Não fique correndo atrás de profecia. Porque a profecia, ela está na palavra de Deus. Se você cultivar o hábito
de ler a Bíblia Sagrada, você vai ver Deus falar com você. E Deus falando com você, você vai ver ali Deus revelar algo para a sua vida, como Ele revelou para Abraão e Sara. Amém? E aqui também para o Timóteo. E aí você vai passar a combater o bom combate. O que é combater o bom combate? Você não vai fazer coisas contrárias àquilo que você deseja. Se você tem um alvo, né, o alvo de casar, eu não creio que você tenha o alvo de casar com uma pessoa toda ruim, tem o alvo de casar com uma pessoa que vai te fazer mal, que você tem o alvo de casar com uma pessoa que não vale a pena, que vai te fazer sofrer, isso, aquilo, outro, não é isso? Então, se não é isso, não ande com gente que vai fazer isso. Olha só que coisa, né? Combata o bom combate. Porque não é fácil, não. A gente pensa que é tudo fácil, a gente quer tudo fácil, né? Mas não é. O José, ele teve sonho do que ele seria no futuro. E como aquele homem, né, aquele jovem, sofreu até chegar ao cargo de governador ali do Egito. Da mesma forma somos nós. Temos um alvo, lutemos por ele. O bom combate, com armas justas, corretas, armas de Deus, a oração, o louvor, o jejum, a leitura da palavra, a comunhão. Não deixe de ir à igreja, sabe? Pare de falar mal dos outros, pare de fazer fofoca, né? Pare de ficar reparando a vida dos outros, as coisas dos outros, porque todos nós, indistintamente, de A a Z, vamos prestar contas a Deus. E nós falarmos o que quer que seja das pessoas, não nos, como é que se diz, não nos fará melhores do que aquela pessoa, né? Já desse eu falei com uma pessoa, em um vídeo que a pessoa me mandou, e ela fez um comentário em que ela estava julgando a pessoa do vídeo. E eu mal abri, fechei quando eu vi o que era. E aí eu falei para a pessoa, o problema é que quase todos os dias nós levamos Jesus para a cruz, não é? E aí eu falei com a pessoa, né? Ela refutou e eu falei. O compartilhar isso aqui não apenas significa que você está se colocando no mesmo nível da pessoa, né? Mas está dizendo que você concorda. Que aquilo que a gente não concorda, a gente joga logo no lixo. A gente não transmite para terceiros. Amém? Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter um alvo, né? E a gente tem que cuidar daquele alvo. Combater o bom combate, né? Segundo esse alvo. Amém? Em nome de Jesus é o que eu desejo para você. Espero que você tenha recebido essa palavra no nosso projeto de incentivo de leitura da Palavra de Deus. Leia a Palavra de Deus. Você vai amar ver o que Deus está falando. E Ele fala com você. Amém? Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro e intercedo pela vida dessa pessoa que está diante dessa mensagem neste momento, Senhor Deus. Peço a Ti, Pai, que no nome de Jesus, como o Senhor falou comigo na leitura dessa palavra hoje, o Senhor me falando a respeito da profecia, aquilo que o Senhor profetizou para a minha vida, que pode estar pertinho de acontecer e eu posso não estar atenta de que aquilo vai acontecer. E o Senhor me chamou a atenção de que eu devo estar atenta e eu devo estar, enquanto espero o cumprimento dessa profecia, combatendo o bom combate. O combate que dignifica o Teu nome na minha vida e traz a bênção para mim e me faz estar preparada para receber essa bênção. Faz isso com a vida dessa pessoa, Pai. Ensine os Teus caminhos, prepara os Teus caminhos na vida dela, para o Senhor andar na vida dela, se fazer presente na vida dela e abençoá-la com a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, aviva nela o Teu Espírito, aviva a Tua obra na vida dela no decorrer dos anos, que ela nunca se esqueça o que o Senhor já falou com ela e que ela não pare de combater o bom combate da fé em Cristo Jesus. No nome de Jesus, Pai bendito, eu oro ao Senhor. Louvo ao Senhor pela vida dessa pessoa e te agradeço por essa oportunidade de estar diante dela, a quem eu creio que o Senhor ama muito
E o Senhor deseja abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. No nome de Jesus, Pai, glorifique o teu nome na vida dessa pessoa e abençoe em nome do Pai, do Filho e do nosso querido Espírito Santo. Amém. Amém, meu amado? Diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu entendi a tua palavra que foi pregada hoje, que me foi ensinada, e eu desejo colocá-la em prática, mas peço a tua ajuda para este bom combate. Eu quero pelejar e eu quero combater as hostes do inferno com as coisas que o Senhor está me ensinando através da tua palavra. Em nome de Jesus, escrevo o meu nome no livro da vida, ó Deus. E eu declaro com os meus lábios que Jesus Cristo é Senhor. E Ele é o meu único e meu suficiente Salvador, que eu recebo agora como meu Salvador e meu Libertador. E eu declaro, Pai, que eu estou arrependido dos meus pecados e te peço perdão e que o Senhor me conceda a vida eterna por causa de Jesus. No nome dele eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, amado, amada? Em nome de Jesus, fique na paz e até a nossa próxima mensagem, querendo o Senhor. Amém? Queria até aproveitar a oportunidade para dizer aos irmãos que eu estou sem celular. Este aqui eu pedi emprestado para poder gravar, tá bom? Então, em razão disso, eu estou assim, um pouco ausente, mas eu não caí da graça de Deus. Continuo firme na presença do meu Deus e do meu Pai, fazendo a obra dele e seguindo os passos do Filho dele, sob a supervisão do Espírito Santo. Tchau, tchau.